Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a independência da América Espanhola ou o processo de independência da América Espanhola. Esse é um processo, obviamente, bem longo, tem várias nuances que, desde dos movimentos que vão ocorrer internamente dentro da América Espanhola, a gente deve perceber que a América Espanhola não vai ser uma unidade tal qual é a América Portuguesa ou a América Inglesa, por exemplo. A América Espanhola é muito dividida e também uma série de situações que vão ocorrer propriamente na Europa, como as invasões napoleônicas, e tudo isso vai influenciar esse processo aí. A gente começa refletindo um pouquinho sobre a divisão colonial. A América Espanhola é um território, obviamente, gigantesco. Vocês podem observar no mapa, vou colocar aqui, olha, o apontador para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Vai aqui, olha, dessa parte dos Estados Unidos, onde é o Novo México ali atualmente, passando por todo o México, América Central, América do Sul, toda essa região é a chamada América Espanhola. Obviamente é um espaço territorial absurdamente grande que, para administrar de forma mais adequada ou de forma mais que possa gerar mais lucro e tudo mais, a Espanha vai fazer uma divisão em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Então, cada vice-reino e cada capitania geral, você tem um polo de administração dentro aqui, olha, de cada pedacinho da América Espanhola. E isso é um fator que vai ser muito importante na hora do processo de independência. A divisão social era marcada pela dominação de uma elite branca. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas terminologias. A terminologia crioulo. Crioulo aqui no Brasil, muitas das vezes você utiliza essa palavra quando você quer chamar uma pessoa negra. Então você fala crioulo, na maioria esmagadora das vezes é de modo depreciativo. Agora a gente deve perceber que no âmbito da América Espanhola, crioulo é uma palavra que tem um sentido completamente oposto do que nós temos aqui no português. Crioulo seria a elite branca dentro da América, ou seja, é a pessoa que, sendo ela de pai e mãe espanhol, nasceu aqui dentro da América. Pelo fato dele ter nascido aqui na América e ser criado, digamos assim, na América, ele vai ter essa terminologia, chamada de crioulos. E a elite colonial, esses crioulos aqui vão dominar o processo de independência da América Espanhola. A gente vai começar a pensar alguns pontos como desgaste colonial. O pacto colonial em si ele vai ficar bastante desgastado. A gente deve lembrar aulas lá do primeiro ano. O que seria o pacto colonial, professor? É aquela ideia de que a colônia só pode comercializar com a metrópole. Então, tudo aquilo que era produzido dentro da colônia obrigatoriamente tinha que ir para a metrópole. E, claro, qualquer coisa que a colônia precisasse comprar de fora, de outro país, necessariamente tinha que comprar da metrópole. Ou seja, esse pacto colonial ele já estava um tanto quanto desgastado. Haviam vários tipos de comércio que tentavam furar o pacto colonial aqui dentro da América Espanhola. E, claro, quanto mais enfraquecido está o pacto colonial, mais fortalecido vai ficar a elite crioula. Para essa elite, para esse grupo que vivia aqui na América, era interessante a possibilidade de você vender os seus produtos para outros países, ter uma certa liberdade. E é esse ambiente de liberdade que começa a desenvolver conversas, negociações, a princípio com a Inglaterra e Estados Unidos. O problema é que a Europa vai mergulhar numa guerra, tá? E essa guerra é uma consequência, né, da Revolução Francesa, a Era Napoleônica, e a ideia de Napoleão era levar os ideais da Revolução Francesa para toda a Europa. E aí vai ter a guerra, a invasão napoleônica. Napoleão invade praticamente a Europa toda, à exceção da Inglaterra. E, claro, invade a própria Espanha. Uma vez invadido a Espanha, as colônias vão respirar um ar de liberdade, ou seja, não tem mais a metrópole, também obviamente não vai ter a obrigação de você manter o pacto colonial. E esse ar de liberdade vai estruturar ainda mais a elite colonial numa tentativa de independência. Vai haver os primeiros momentos de independência exatamente nesse momento de
Espanha dominada por Napoleão e fortalecimento da elite crioula. Um dos movimentos mais significativos, por incrível que possa parecer, não vai ser diretamente da elite crioula, e sim a liderança de um indígena. É isso mesmo, Tupac Amaru. A ideia dele, na verdade, o nome dele não era Tupac Amaru, ele vai pegar esse nome porque ele vai se colocar como um descendente do Tupac Amaru I, que era o líder lá do Império Inca. Isso lá na época das primeiras colonizações. Você vai ter o líder máximo do Império Inca, o Atahualpa, que vai perder as batalhas e vai acabar tendo o seu território Inca invadido pelos espanhóis, e os descendentes do Atahualpa, o descendente mais direto que vai governar e promover vários ataques e tentar manter ainda uma certa dignidade do Império Inca, é o próprio Tupac Amaru. Então é um símbolo de resistência e, claro, o Tupac Amaru II vai representar essa resistência e ele vai organizar esse processo com uma ideia de independência junto com a elite crioula. Só que a gente vai ter um grande problema aí. Os crioulos, eles apoiam Tupac Amaru, apoiam a organização, um exército indígena seria muito bem-vindo para manter uma ideia de liberdade dentro da região. O problema é que o Tupac Amaru ele vai seguir reivindicando algumas ideias, como, por exemplo, a igualdade. Igualdade entre a população indígena e igualdade entre a população elite branca. E, claro, os crioulos não vão aceitar essa percepção de igualdade e vão sair fora, vão acabar esvaziando o movimento aí liderado pelo Tupac Amaru. E, é claro, esvaziado, ele acaba não conseguindo organizar de forma eficaz um exército. Ele, Tupac Amaru, acaba sendo preso, e condenado por crime de traição, sendo executado numa sentença de execução assim terrível. Entre outras coisas, a execução dele seria amarrar uma corda num braço, amarrar no outro, numa perna, na outra, ou seja, amarraram 4 cordas, cada ponta da corda, uma num braço e a outra num cavalo. E os cavalos iam para direções opostas com o objetivo de esquartejar o Tupac Amaru. E o que é pior de tudo isso é que os cavalos não vão ter força para esquartejá-lo, ele não morre por conta disso. Para promover de fato aí a execução, ele acaba sendo decapitado e, claro, depois disso o corpo dele esquartejado. Tamanha era a brutalidade. Porque existe aí um fator simbólico muito importante. Uma coisa é um crioulo promover um ato aí de rebeldia e uma tentativa de liberdade, como a gente vai ver no próximo caso. A outra coisa é esse ato de rebeldia e promover a liberdade vir de uma pessoa de origem indígena. Então, é claro que tem um preconceito absurdamente grande. Ninguém de uma origem tão pobre ou de uma origem tão baixa pode pleitear o poder dentro da América. Isso é uma coisa importante para a gente refletir. Qual o papel da população que habitava aqui a América antes da chegada dos europeus na construção de sua própria história? Mais uma vez, a gente tende a observar a história sempre pelo lado dos espanhóis, como se eles promovessem, ou pelo menos os descendentes dos espanhóis, a elite crioula branca aqui na América, fosse o grande motor de toda a história. E nesse sentido, a imagem do Tupac Amaru não pode ser enaltecida. Muito pelo contrário, ele tem que ter uma execução exemplar. E aí a gente vai perceber o quanto é diferente quando a liderança de um movimento ela vem da elite branca de um crioulo. O Francisco Miranda ele vai fazer um movimento muito parecido com a ideia de movimento emancipatório promovido pelo Tupac Amaru. E lá, só que o Francisco Miranda vai fazer isso lá na Venezuela, com certo apoio da Inglaterra. Esse não era um apoio muito direto, era meio que por baixo dos panos, mas ele consegue organizar. O Francisco Miranda ele vai, num determinado momento, desistir desse processo aí de revolução, vai se associar novamente ao rei da Espanha e vai ser perdoado. Olha
como são as coisas. De um lado, Tupac Amaru brutalmente executado para que todos possam perceber o quanto é poderosa a Espanha e o quanto o exemplo do Tupac Amaru deve ser destruído. E de outro lado, Francisco Miranda faz a mesma coisa e é perdoado. Claro, branco, olha a imagem dele aí, de origem espanhola. Tudo isso facilita que ele seja perdoado em todo o movimento. Eu quero apresentar para vocês que esses primeiros movimentos, seja ele do Tupac Amaru, seja ele do Francisco Miranda, demonstram duas coisas importantes. Um lado, o fortalecimento da elite crioula, e por outro lado, você tem a falta de investimento direto de outras nações, de apoio direto de outras nações no movimento de independência da América Espanhola. Quando você tem esse apoio, esse investimento, aí a coisa começa a fluir. E aí o processo de independência ele começa a fluir a partir de 1816. A gente já não tem mais a ameaça de Napoleão dentro da Europa. A gente vale lembrar lá, o Napoleão ele cai em 1814, então não tem mais ameaça de Napoleão, já está mais ou menos que reestruturado as fronteiras europeias, e aí começa a ter um certo investimento, seja por parte dos Estados Unidos, seja por parte da Inglaterra, nos movimentos crioulos que pendem para a ideia de emancipação. Agora, essa ideia liderada e organizada pelos crioulos é uma ideia de liberdade sem igualdade social. Você desenvolver um país novo, liberto do domínio da Espanha, mas que se mantém a estrutura que havia na época da colonização, onde você coloca o branco como líder nato e superior aos outros grupos, principalmente, essencialmente, de indígenas. É claro que, dependendo da localidade que a gente vai observar dentro da América Espanhola, você vai ter um significativo grupo de africanos que chegaram na condição de escravos. Mas, de modo geral, aqui, o pano de fundo dessas batalhas é a população indígena, que vai ser completamente retirada do contexto da batalha, como se eles estivessem observando todas as coisas, ou como se eles não tivessem uma importância significativa, sendo que, obviamente, a maioria dos exércitos libertadores era formado por indígenas, ou pelo menos por mestiços, beleza? O processo de independência ela vai ter uma característica de guerra civil. Por que guerra civil? Porque vão ser diversas batalhas dentro das localidades. Não vai ter um processo de uma batalha única entre um exército de um lado e outro exército de outro, tal qual foi a independência, por exemplo, das 13 colônias, onde você tem o exército colonial contra o exército inglês. Você tem diversos exércitos dentro de cada localidade da América Espanhola lutando contra um exército espanhol. E por isso essa característica de guerra civil. Ela não tem uma homogeneidade. E aí a gente deve falar agora na aula sobre os libertadores da América. José de San Martín, ele vai ser o primeiro, digamos assim, a organizar um exército e vai partir do sul aqui da América com um exército de libertação. Ele sai da região do Vice-Reino do Prata. Vice-Reino do Prata é onde é hoje a Argentina e o Paraguai, e começa um processo de emancipação. Qual era o objetivo desses crioulos? Tanto o José de San Martín quanto o Simão Bolívar. O objetivo deles era: não dá para promover a independência só na localidade, porque se só o Vice-Reino do Prata for livre, é claro que a longo prazo vai se reorganizar o exército espanhol e vai atacar a gente novamente. Então o que é necessário? Que toda a América seja livre. Então o José de San Martín ele começa a organizar o movimento de independência partindo da região do Vice-Reino do Prata, e ele vai seguir ao norte, liderando aí e libertando o Chile e próprio Peru. E como eu já cantei a pedra, o Simão Bolívar é o outro grande libertador. Um pouco depois, 3 anos depois, ele começa um processo que inicia no Vice-Reino lá de Nova Granada, onde é hoje a Venezuela, e segue libertando outros
países ali do norte da América do Sul, como por exemplo Colômbia e Equador, até chegar na região da América Central, libertando o Panamá. E diferente do San Martín, o Simão Bolívar tinha um projeto um pouco mais ambicioso para a América, que era promover uma certa unificação do país e para uma unificação da região, né? Criar-se um país único. Então, com esse objetivo aí, ele vai convocar uma confederação pan-americana em 1826. O objetivo dele era fortalecer os vínculos e fazer com que houvesse, ou pelo menos, uma confederação muito forte. A ideia dele era uma unificação como se fosse um país único. Vocês tentem imaginar o tamanho do país que seria, por exemplo, do México até a Argentina, como se fosse um país só. Seria, obviamente, extremamente poderoso e que não fazia, digamos assim, sentido para países como a Inglaterra, o próprio Estados Unidos, a construção de um país aqui na América tão grande e, obviamente, tão rico. A fragmentação em pequenos países vai ser, digamos assim, muito bem vista por Inglaterra e Estados Unidos. E são esses países que vão influenciar cada vez mais a elite crioula dentro de cada pedacinho, cada organização, cada paísinho a manter desunido. E no final das contas dá certo, porque os interesses de cada um dessas elites crioulas, e a elite crioula agora a gente vai passar a denominar com uma outra forma, a gente vai passar a chamar eles de caudilhos, que seriam os líderes locais que vão ganhando força política e vão dominar a estrutura política da América Latina como um todo. Esses caudilhos eles vão fazer com que o poder fique descentralizado. E aí você vê um mapa hoje na América do Sul, né, da América Latina. Você obviamente exclui o Brasil, porque o modelo de colonização é português, mas fora isso você vê uma série de paísezinhos pequenininhos, em sua maioria esmagadora, países muito pobres. Você tem aí a diferença, talvez, o México, a Argentina e a restante aí, países muito pobres. Que agora acabou. Obrigado por assistirem a minha aula. Até a próxima. Valeu!